Amém. Que bom, que bom. Pergunte para a pessoa do seu lado, você conhece o missionário Demas, companheiro do apóstolo Paulo? Já leu ele na Bíblia? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Demas, sobre um aspecto deste missionário. Depois vamos falar sobre um pouco da carta de Pedro, a epístola de Pedro. Para conhecê-lo, você vai abrir em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e depois vai abrir em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4 também, versículo 10. Primeiro Colossenses 4, 14, depois 2 Timóteo 4, 10. E aí a gente vai entender qual é o nosso tema de hoje, dentro dessa perspectiva da vida desta pessoa, desse ilustre desconhecido, apesar de ser citado nas Escrituras, o nosso amigo Demas, que viveu e trabalhou com o apóstolo Paulo. Colossenses 4, 14, todo mundo já achou? Amém? Então diz assim, faz parte daqueles versículos que a gente não costuma ler muito, né? No finalzinho ali, onde já está terminando a carta. E o apóstolo Paulo diz, Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Então ele termina a carta falando que ele estava com Lucas e Demas e que eles estavam quase que enviando a carta junto com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, 10. 2 Timóteo 4, 10. Segunda carta a Timóteo 4, 10. Você vai ver uma outra citação de Demas. E essa é mais dramática. E eu queria que você preste atenção. Já nesse momento da vida de Paulo, ele cita, dizendo, 2 Timóteo 4, 10, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, ou este século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E ele continua falando, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então você percebe que Demas, em Colossenses, anos antes, acompanhava Paulo, ministrava com Paulo, assinava a carta junto com Paulo, presenciou milagres, presenciou o que Paulo presenciou, sabia do testemunho do apóstolo Paulo, talvez até se converteu no ministério de Paulo, não era uma pessoa imatura, porque Paulo já havia colocou próximo ao seu ministério, ao lado de Lucas, que é o escritor do terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, o escritor de Atos. Ao lado de Lucas ele aparece como um grande servo do reino de Deus, e depois de alguns anos, já escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim, Demas, havendo amado este século, me abandonou. E esse me abandonou não é apenas abandonar a Paulo, não é apenas abandonar o ministério apostólico, não é mudar de, eu vou colocar entre aspas, mudar de igreja, não é, está muito longe, eu tenho que pegar 2 ônibus, então eu vou ficar numa congregação aqui perto. Não, esse me abandonou caiu fora, saiu, desistiu, amou, é uma questão do amor mais o século do que a Deus, amor mais as coisas relativas a este mundo do que o evangelho. Então ele abandonou o evangelho. E por que eu estou trazendo o exemplo de Demas? É que, irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa inconstância e como o Brasil tem sido atingido com isso. Nós temos um país extremamente evangelizado, extremamente cristianizado, até com uma certa cultura evangélica já colocada, e a gente percebe que as pessoas são cada vez mais inconstantes. E eu queria que a gente refletisse o que precisa acontecer para que a gente permaneça dia após dia, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Demas, para que a gente não seja de repente uma bênção hoje, um expoente hoje, um líder de célula, um líder na igreja, até um pastor, e anos depois a gente pensa no fulano, fala, você lembra do fulano? Lembra? Pois é, hoje ele está
Assim, assim, assim. Alguém já pegou foto antiga de igreja? Eu lembro quando eu fiz encontro em 2000. Inclusive eu fiz aqui na igreja. Eu tinha 15 anos. Né? Meu Deus. Né? E até tinha alguns irmãos, e vários irmãos continuam aqui. Né? Mas você pega a foto do seu encontro, pessoal que é já da velha guarda, né? Só que já tem certa idade. Você olha e fala, meu Deus, cadê o fulano, cadê o fulano, cadê o fulano, cadê o fulano? Porque o nível de rotatividade, de inconstância, é altíssimo. Né? E a gente precisa orar e entender que o poder de Deus para permanecer. E é isso que a gente quer trazer hoje, que Deus quer falar com você e comigo. O poder que Deus nos dá para permanecer. Deus não nos deu o Evangelho, ou nos fez acreditar no Evangelho, para que a gente entre em uma montanha russa na relação com Deus, e ora estejamos muito bem, ora estejamos muito mal, ora estejamos muito bem, e ora estejamos muito mal. Isso acontece na nossa vida emocional, isso pode até acontecer na nossa vida financeira, isso pode acontecer na nossa vida familiar até, alguns problemas sérios vêm e vão. Isso certamente é uma gangorra acontece. Mas na nossa identidade, quem eu sou no reino espiritual, sabe, a minha postura, a minha atitude, apesar das minhas falhas, apesar de sim eu ainda errar, apesar de sim eu ainda pequei, a minha postura e identidade como filho de Deus, ela foi colocada em mim para que ela seja estável. Na verdade, é aquilo que tem que estar estável em mim para que eu possa enfrentar as instabilidades outras. Então, Deus nos dá poder para permanecer. Deus nos dá poder para permanecer. E como esse poder se manifesta? De onde vem esse poder? De onde vem? E eu queria que você abrisse a Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, todos os outros apóstolos, tiveram que permanecer debaixo de muita perseguição, debaixo de muita dificuldade. E eles escrevem as epístolas sempre com esse contexto de estimular a permanência no Evangelho, de estimular a permanência em Cristo, de estimular que nós não desviemos nem de um lado para o outro, estimular que não peguemos atalhos, estimular que não desistamos, estimular que a gente não estacione, que a gente não simplesmente negligencie a jornada. Nós estamos numa jornada, e a jornada é difícil, e a gente precisa da palavra de Deus para poder permanecer. 1 Pedro 1, 23, já acharam? Diz assim: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua flor como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Repete comigo todos juntos. Mas permanece para sempre. Irmãos, esta é a característica da palavra que está em nós. Permanece para sempre. E aqui tem uma série de coisas importantes para que a gente possa ter poder de permanência. Então Jesus quer que você aceite a Ele como seu Senhor e Salvador, mas Jesus quer que você permaneça. E o desafio de permanecer é muito maior que o desafio de aceitar, irmão. O desafio que você tem no meio da corrida é maior do que aquele que você teve no início da corrida. Por quê?
Porque no início da corrida você está descansado, você está empolgado. Quem já correu muito aqui sabe, eu nunca corri. Mas dizem. Né? Então você vai à largada, você está todo mundo, bora largar, bora. Você tem energia, você está ali, né? Força, é igual fazer exercício físico, esteira. Você começa 1 minuto, 2, 3, aí ainda está no 3. O negócio não anda, é diabólico aqui. Quando chega na metade do exercício, irmão, você precisa de um desafio maior. Você tem aí que colocar em prática coisas que você não colocou até aqui. Você precisa de um arsenal, né? Você precisa estar municiado de situações para pôr naquele momento que você já está ali no meio. É como se uma travessia de um grande lago, um lago enorme. Aí você vai nadando, no início está certo. Chega no meio, se você desiste, você afunda. E alguém já disse, né, que a fé é mais para o meio da coisa do que para o início e para o fim, porque no início você está empolgado e no fim você já está vendo, né, a glória. É ou não é? Você está chegando no exercício, 40 minutos, no 39 chega a você dá uma acelerada, porque você está vendo a linha de chegada, você está vendo a coisa acontecer. O problema é o meio. O problema é essa barriga, né? Essa depressão. Depressão é um buraco, tá, gente? Não estou falando da doença. Você entra, faz isso assim. O problema é o meio, é o miolo. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, a palavra de Deus, ela tem uma característica. Isso nunca vai desaparecer. É uma característica absolutamente imutável, ela permanece. Então, não importa, ela não está sujeita a nenhum tipo de dificuldade relativa ao tempo. Tudo que Deus falou em Gênesis, na criação do mundo, está tão vivo quanto o que ele porventura falar agora. Porque não existe o agora para Deus, nem existe o ontem, não existe nada, não existe nem o hoje, existe apenas Ele mesmo. Então a sua palavra que permanece para sempre, ele diz assim: olha, vocês foram regenerados por meio desta palavra. Então, para que eu tenha poder para permanecer, eu tenho que lembrar de um fato: eu fui regenerado. Amém? Esse é o primeiro fato importante. Você fala: pastor, eu estou com vontade de desistir, está difícil, não estou mais conseguindo. Eu tento, mas eu desvio. Eu tento, mas eu caio fora. Quando aperta, fica mais difícil, né? E tem um monte de desviado, né? Muita gente que se auto-intitula, né, desviado, caiu fora, pegou um atalho. Tem hoje, inclusive, os desegrejados, né? Pessoa que é crente, é cristã, mas olha, negócio de igreja... esse negócio de igreja não dá certo para mim. Eu não gosto de igreja. É muito complicado. Teve uma frustração. Eu desigrejado. Eu sou crente, eu sou de Deus, mas não vou na igreja não, porque igreja tem muita gente, né? O problema da igreja é que é gente demais, né? Parece comigo demais, né? Então o desigrejado, ele tem um problema. Não é segundo ele, a sua percepção, que está errada, mas segundo a sua percepção, não é com Deus, é com as pessoas, né? Se eu pudesse servir a Deus sozinho, seria maravilhoso. Só que não existe, né? Não existe jornada sozinho no Evangelho. Não existe o eu no Evangelho. Ou é nós, ou é ele. O eu, meu irmão, morreu, né? Então, não existe amor, auto-amor, né? Não existe como crer sozinho. Você vai ter que entrar num bando. Não querendo ofender ninguém, bando no sentido de muita gente, né? Você vai ter que entrar numa comunidade, né? Porque você vai ter que amar as pessoas. Inclusive, quando eu digo aqui que a gente não permanece nas coisas, eu estou me referindo inclusive no fato de amar. Amar também, irmão, não é uma permanência. O que é o amor se não uma permanência? Porque o amor, se for uma emoção, não é o amor da Bíblia. O amor da Bíblia é uma permanência, é um exercício de permanência. O que é o casamento não ser uma permanência?
O que é o perdão a não ser uma permanência? Você permanece no princípio, eu te amo, apesar da vontade que tem de cair fora dali e de matar alguém. Mas você não mata a pessoa, você não mata, por que você não mata? Porque você fala, eu permaneço no amor que Deus mandou eu permanecer. Isso vai além da minha vontade, vai além dos meus desejos, vai além das minhas emoções. O amor é um exercício de permanência. A jornada como igreja, ser igreja, é um exercício de permanência e ele é difícil, porque tem atrito. A fé é um exercício de permanência, a fé não é um episódio, a fé não é um momento, a fé não é uma circunstância, a fé não é uma foto que você tira, é um filme, é um processo, é uma jornada, é todo dia, é realmente uma peregrinação. Então a permanência, poder para permanecer, vem deste fato de que nós fomos regenerados. Isso aqui é uma das palavras fundamentais do Novo Testamento, significa que você nasceu de novo, amém? Que você nasceu do alto, segundo a tradução literal, lá de João capítulo 3. Regenerado é gerado outra vez, regerado. É que a nossa natureza foi totalmente transformada. Então você só pode permanecer porque você sofreu uma mudança na sua natureza. Então quando vem aquela pressão dizendo desista, você tem que entender que há uma natureza, há uma identidade interior nova, diferente, que é incompatível com a desistência. Porque Deus te fez uma outra coisa. Porque Ele te fez uma outra coisa, eu consigo permanecer. Porque Ele me fez outra coisa, eu consigo permanecer. Se Ele não tivesse realizado isso em mim, eu conseguiria, irmão? Jamais. Então, na base da nossa permanência está no fato de que Ele nos fez nos deu outra natureza, nos deu a sua própria natureza divina. É como se uma pedra se tivesse transformado em gente. Você já viu uma pedra virar gente? Já viu? Graças a Deus. Não viu. É como se algo que não era passa a ser. Então você agora, irmão, se você tem Cristo na sua vida, você não é mais aquela velha criatura. Você é uma outra coisa. Não estou falando de comportamento. Eu estou falando da sua identidade mais profunda, a sua essência. A sua essência. A sua essência. Então, entre Deus e nós havia um abismo enorme, porque Ele era como se Ele fosse uma pessoa e nós éramos as pedras. A gente poderia conhecê-lo? Poderíamos conhecê-lo sem Cristo? Jamais. Por quê? Porque não dava, não tinha como relacionar. Você consegue se relacionar com essa cadeira? Olha para a cadeira. Tudo bem? Bom dia. Ela não é gente, ela não tem sentimento, ela não responde. Coloca a cadeira, ela fica aí. Ela reclama a cadeira? Porque ela não é gente. Você que é gente reclama. Aí Deus te faz sair de um estado e vir para o outro estado. Te faz o quê? Filho de Deus. Regenerado. Isso é quem você é. E o poder para permanecer virá daquilo que você é. Não virá daquilo que você tem, daquilo que você sente, daquilo que dá vontade, virá daquilo que você é. Vocês estão me entendendo? O que Demas sofre é uma crise na sua identidade. Ele não abandona Paulo e ninguém abandona Deus, baseado na crise exterior, apesar da crise exterior ser a mais evidente. A crise que nos faz cair fora da vontade de Deus, virar as costas para o Criador, é uma crise na nossa identidade. O mundo consegue fazer com que eu duvide de quem realmente eu sou. O diabo consegue fazer com que eu coloque em xeque, diga, será se eu realmente fui? Será se eu sou filho de Deus? Será se realmente Deus me ama? Será se eu sou quem Deus diz que eu sou? E se ele conseguir
destruir essa percepção de que eu sou o que Deus diz que eu sou, eu vou abandoná-lo. As outras crises, irmão, trabalham para que essa crise se instale. Crise na nossa identidade. Por isso que a Bíblia está lembrando, você é regenerado, você não é mais o que era. Você é uma nova criatura. O poder para permanecer dia após dia, irmão, reside no fato de que você não é mais o mesmo. Portanto, você tem em você mesmo todas as condições de avançar, de avançar, de avançar. E o outro fato importante aqui é que nós fomos regenerados pela semente imperecível. Olha que interessante. É como se Deus pegasse a sua palavra, que tem a característica de ser permanente, estável, eterna, e colocasse dentro de você. Jesus compara isso ao reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus é como alguém que colocou a semente na terra. Vamos ler esse texto? Cadê o texto? É Marcos capítulo 4. Vamos ler isso aqui. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, 26. Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então ele fala, olha, é como se alguém plantasse uma semente, e esta semente de uma maneira que esse homem não controla. Então eu prego o evangelho para você, eu sou só o mensageiro. A palavra de Deus, a semente, entra na vida da pessoa, e eu não consigo controlar mais a semente. Ela começa a operar sozinha dentro da pessoa. Então é bom que se lembre que é dentro da pessoa, ok, irmão? Amém? É bom que se lembre que é dentro da pessoa, e não sobre a pessoa. Você não vê, você coloca a semente no chão, cobre de terra, você tem que cobrir de terra, você não consegue mais ver. E quando você de repente percebe, já está nascendo. O cara dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e quando ele percebe, já nasceu. O que ele está falando? O poder que opera para que a pessoa cresça, para que nós cresçamos, permanecendo em Cristo, não vem de um homem. Não é controlado por alguém, é uma obra do Espírito Santo dentro de você, que é constante, é diária, e até misteriosa, irmão. Misteriosa no sentido de não ser controlada por ninguém. Que não há um método, uma fórmula que se aplique a todo mundo exatamente. E essa palavra, essa semente então lançada em nós, vai crescendo. Agora, irmãos, quem é a palavra de Deus? Só para a gente manter nossa cultura evangélica, pergunta para o seu irmão do seu lado. Quem é a palavra de Deus? Pergunta rápido que passa mais rápido, né? Demorar muito atrapalha. O pastor não gosta, não interessa. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Cristo, irmãos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A palavra de Deus é Cristo, irmão. Vou repetir, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, está vivo. Ele é a palavra que sustenta a vida, é a palavra que criou todas as coisas, é isso que diz Colossenses, João. Ele é a palavra. Então o evangelho é como se Deus semeasse o próprio Filho dele dentro de mim.
E Ele toma conta de mim. Agora Ele vive, eu não vivo mais. Ele me dá uma nova identidade, a sua identidade. Então Ele comunica a identidade que Ele tem a mim, de forma absolutamente sobrenatural. Eu passo a ser uma nova criatura, agora eu sou um novo ente, um novo ser. Agora eu não sou mais o filho da desobediência, eu sou um filho da obediência. Eu começo a ter uma nova visão, uma nova perspectiva, e eu tenho em mim tudo o que eu preciso para permanecer. Porque o poder para permanecer virá de quem eu sou, ou melhor, de quem Cristo me fez ser. E ninguém pode roubar isso, irmão, pode? Então no mundo tereis aflições, significa, no mundo podem tirar a sua paz, podem tirar a sua paz, eu digo a sua quietude, o seu descanso. Você está ali tranquilo, de repente, pá, bate o carro, você fica meio nervoso. Então pode tirar a sua calma, pode tirar a sua estabilidade financeira, o mundo pode tirar, a morte pode acontecer, vem o luto, vem a tristeza, vem a dor, vem a raiva, vem a ira, vem a injustiça, vem um monte de coisa. Só que isso que é a identidade que Cristo comunicou a mim, ninguém pode tocar, irmão. E eu só estou de pé porque eu tenho isso dentro de mim. Então, para permanecer, eu preciso lembrar de que não tem a ver, a minha fé não tem a ver com o que eu tenho, faço, ou o que acontece ao meu redor, tem a ver com o que Cristo implantou dentro de mim, que é o seu próprio reino, a sua própria identidade, regenerou-me. Então, essa semente plantada em mim é o próprio Jesus, inclusive Jesus. Em João 12, Jesus diz assim: se o grão cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz o quê? Ele floresce. Ele está falando dele mesmo, ele estava falando dele mesmo. Ele está falando, se eu viesse e não morresse, não adianta nada, mas ele veio, morreu, ele se compara ao grão, ele se compara à semente. Então Deus, no seu trabalho, fez com que em nós habitasse toda a divindade, o Cristo, a palavra, nos desse uma nova identidade. Nós somos o que Ele é, por causa de Cristo. E é bom que se lembre que nada tem a ver com o nosso desempenho religioso, que nada tem a ver com as nossas obras, ou boas ou más, tem a ver com a nossa capacidade de crer que isso é verdade. Você crê, e pelas obras de Cristo, pela graça de Deus, é feito filho de Deus. E é daí, desta verdade, que virá a energia necessária para permanecer. Então, se nós estamos duvidando, parando, estacionando, eu quero lhe fazer lembrar, o Espírito Santo está lhe falando hoje, você é filho de Deus. O filho de Deus, diferente de Demas, que nós lemos no início, ele percebe que amar o mundo, amar este século, ao invés de trazer saúde para ele, ao invés de trazer sentido e significância para a vida dele, amar este século traz doença, adoece, porque não é mais compatível, é uma questão de compatibilidade. Irmão, você que é nova criatura e o pecado, sabe por que não dá mais certo? Atenção. Você já tentou, eu tenho uma raiva enorme disso. São aqueles interruptores de tomada, diabólicos, né? Nunca entra no buraco, você já percebeu? Então você compra, aí tem uns 10 tipos diferentes, encaixa. É um problema de compatibilidade, né? Aí você compra um adaptador, e aí coloca lá. Você e o pecado é mais ou menos, é incompatível. Só que não tem adaptadores espirituais. Ela até tem, né? Tem gente que consegue, né? Com esforço, mas ele sofre.
ele vai pecar, não consegue direito, porque ele sofre. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque não tem mais nada a ver com você. Não é que você melhorou. Irmão, crer em Jesus não é melhorar a sua vida. É que agora não é uma outra vida, é uma outra coisa. Você vai para a velha vida, você estranha o ambiente, não dá, não entra, não bate mais. Então a única solução que você tem ou é ficar sofrendo nessa angústia ou é voltar para Jesus de vez. Então Paulo fala isso em Corinto, quando ele fala do pecado sexual, 1 Coríntios capítulo 6, ele fala, olha, a questão não é se você, é além se você deve ou não pecar, a questão é que o pecado não entra mais, não é mais compatível com o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então fica um negócio difícil de associar, não dá mais. Aí, o que Deus está falando aqui? Está falando assim, olha, você foi feito novo a partir de uma matéria-prima altamente poderosa, que é a palavra de Deus. Então o texto, voltando ao texto que a gente leu, foste regenerado não a partir de uma semente qualquer, ou perecível, mas sim da imperecível. Qual é a semente imperecível da qual nós fomos regenerados? A palavra de Deus que permanece. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Então, matéria-prima da qual nós fomos feitos é poderosíssima, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo com todo o seu poder. Folheie um pouquinho a Bíblia, 1 João, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 9. Só para colocar, nortear o que eu acabei de falar com relação ao pecado, olha o que João fala. De forma muito clara, ele fala assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus, ok, irmãos? Vocês estão acompanhando? Todo que é nascido de Deus, o nascido de Deus é regenerado, né? Não se dedica, não pratica de forma habitual o pecado, porquanto a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus, permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, ou seja, há uma incompatibilidade. Então o pecado, mesmo se você pecou, irmão, eu quero dizer, não desista, porque você pecou ontem. Não é assim, eu não estou conseguindo vencer um vício, hoje, irmão, pastor, eu estou 1 ano, 2, 3 anos, eu não saí disso, eu vou desistir. Irmão, para. O fato de você não se sentir confortável com o seu comportamento é um indício de que você já foi regenerado, irmão. Então continue. Aqui, nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, dizendo um negócio é processual. É um dia, noite, dia, noite, dia, noite. Eu não sei quando acontece tudo, eu nem sei nem como acontecem as coisas. É Deus que faz, é que convence, é que muda. Gera vida. Deus está gerando vida em você. Pela palavra dele. Inclusive essa palavrinha, semente de Deus, você pode até sublinhar para aqueles que riscam a Bíblia. É uma palavrinha grega chamada esperma. Meu Deus. Eu sabia que ele ia falar dessas coisas. A palavra grega usada nesse texto é a palavra esperma. Olha que legal. Porque a palavra esperma, que deu o nome à célula reprodutora do homem, é a palavra que traz a ideia de que é o princípio da geração de vida. Da geração de vida. É como se Deus implantasse a semente como um espermatozoide que fecunda o óvulo e aquilo vai crescendo. A palavra de Deus gerando vida. Vida. A palavra semente. Vida. O poder de permanecer está na vida gerada pela palavra de Deus dentro de nós. E a relação viva
e operosa com esta palavra dentro de nós. Amém. Amém. Não se assuste, não assustou. Né? Falou esperma, assustou, meu Deus. Está tudo tranquilo. Irmãos, vamos terminar. Voltando a 1 Pedro, por favor, capítulo 1. Eu preciso terminar falando um pouquinho do versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primeiro ponto que eu destaquei é: nós somos regenerados. Segundo ponto, nós somos regenerados a partir de uma matéria-prima extraordinariamente poderosa que nos comunica tudo o que nós precisamos para permanecer, que é a palavra de Deus, leia-se Cristo. E em terceiro lugar, irmãos, para entender o segredo da permanência no Evangelho, para entender o segredo da permanência na verdade, nós vamos ter que entender a nossa humanidade. Versículo 24, diz: porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender a divindade que habita dentro de nós. Isso que a gente falou, nós fomos feitos filhos de Deus, em nós habita o próprio Filho de Deus, daí vem o poder de permanecer e a estabilidade para enfrentar toda a instabilidade exterior. Mas precisa de entender o seguinte: apesar desta identidade espiritual, nós ainda somos o quê? Seres humanos. E aí a gente muitas vezes entra em conflito. Não consegue perceber o que significa ainda ser humano, ainda ser normal, ainda habitar este planeta. Irmãos, muitas pessoas acham que o Evangelho é mais ou menos assim: você crê em Jesus e Jesus então vai colocar uma blindagem ao seu redor. Então você é cristão? Sim, então Deus vai colocar aqui um vidro à prova de bala ao seu redor. E nada vai te tocar mais, aleluia. Dá até um arrepio. Isso é o que a pessoa acha. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Olha o contrário qual é. O que a Bíblia ensina é que ao crer em Jesus, algo acontece dentro de você. E não ao seu redor, necessariamente. É como se você tivesse a blindagem aqui dentro. Deus vai te revestir. O que é revestir de poder? Revestir. É vestir você por dentro. Você está totalmente vestido. Aqui dentro, irmão, reina Deus. Essa é a ideia. Esse território, a minha pessoa, aqui no meu interior, governa Deus. No meu interior habita Deus. Eu sou casa de Deus. Está tudo resolvido no meu espírito. No meu espírito tem nada para resolver. Se eu tenho Cristo, já resolveu todas as minhas pendências espirituais. Eu estou pronto para ir para o céu. Quem tem Jesus aqui, se morrer, está pronto para ir para o céu, não é? Mas isso tem a ver com o seu exterior? Não, tem a ver com o quê? Com a realidade aqui dentro. O problema é que ainda não somos apenas o interior. Nós também temos o exterior. Então o Evangelho não é uma blindagem nos tornando intocáveis ao mundo. Pelo contrário, o Evangelho nos capacita interiormente para lidar com toda a desgraça, a maldade, a incongruência deste mundo. As crises, as dificuldades que vão abater, vão atingir as pessoas. Vão atingir as pessoas. Basta você estudar só um pouquinho quem era a igreja na época de Pedro, irmão. Era difícil, era perseguida, era
era violenta a perseguição, era gente sofrendo. E o apóstolo Pedro é conhecido como apóstolo da viva esperança. Ele tinha esperança, não era baseado no que estava acontecendo, mas pela realidade interior que já estava consumada. Então, o que é o ser humano? O ser humano murcha e cai. O ser humano, ele tem uma característica, ele gera coisas legais. Ele gera, é como uma flor, é como uma erva, uma planta que dá uma flor. Só que você fica muito feliz com a flor, de repente a flor... Isso aqui é o panorama do ser humano. Por isso, se você confiar na sua humanidade, se você confiar na sua capacidade humana em resolver a sua vida, resolver as suas necessidades, você vai viver esta frustração. Já está escrito, mas presta atenção, presta atenção. Já está escrito, já vai, isso aqui vai acontecer. A gente lê, mas a gente faz igualzinho. Mas é assim, irmão, se você entrar na sua capacidade, falar assim, eu vou viver a minha vida, como Demas talvez fez, fala assim, legal, muito bacana, muito bonito, mas eu vou experimentar este século. Eu fui criado para outro século. Eu fui criado para outro lugar. Eu não sou mais compatível com ele, mas eu vou experimentá-lo. Quando ele entra nisso, ele entra nesse versículo que Isaías profetizou anos atrás, repetido por Pedro. O ser humano é uma relva bonitinha. E você fica feliz com a relva. E de repente tem a sua glória. O que é glória? Glória é brilho. Glória é esplendor. Aí você fica impressionado com o esplendor. Você vai para o mundo e olha para ele, ele está brilhando. Você vive aquilo e aquilo te dá prazer. E aquilo te dá uma autoafirmação. Só que passa 1, 2, 3, 4, 5 e até o plástico da Coca-Cola vai acabar. Demora. É perecível. Você constrói as bases, você corre para a sua satisfação baseada no que você acha que é bom, e aquilo é como o vento que você está correndo atrás. Passa entre os seus dedos. É furado, é vazio, é perecível. Se agarrou, fala, agora minha vida vai resolver. Não consegui, Deus não me fez o que eu queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Agarrou a vida com as mãos, segurou as rédeas, fala, agora eu mando, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho capacidade, eu sei o que eu faço, eu sei o que é melhor para mim. Segurou, dura um tempo, mas é perecível, passa, acaba, estraga, irmão, estraga. Olha para o teu corpo, irmão, murcha ou não murcha? Esse irmão que morre de medo de ver o corpo murchar, né? Mas vai murchando. Porque é isso que é o humano. O humano é célula que morre. Quantas células morrem por dia? Você vai trocando de pele, né? E vai murchando, vai murchando. E o desespero do homem qual é? O homem sem Deus desespera, porque fala assim, meu irmão, ele nasce sabendo que vai morrer. Esse é o problema do homem. O cachorro não tem isso. Boi não tem isso. Búfalo. Você chega com búfalo, ele não está preocupado com a morte. Porque ele não faz a menor ideia que ele vai morrer. Tem um cachorro em casa? Ele não faz a menor ideia que vai morrer. A diferença do ser humano é que ele sabe que ele vai morrer. E essa é o resumo da angústia do homem. Nasce sabendo que cada dia está mais perto da sepultura. E ele produz glórias, produz alguma coisa. Você fala, nossa, agora deu certo, agora eu peguei, agora
que eu preciso de grana. Pá. Aí vai pegar grana. Poder, tem um poder na mão. E tudo aquilo que parecia inabalável, inatingível, irmão, cai. É só você olhar a história. Olha a história, irmão. Quantos imperadores, impérios, pessoas poderosíssimas, pessoas sábias, muito inteligentes, um dia, pá. E mesmo que não caia em vida, um dia ela morre, porque não permanece. A tragédia humana, irmão, é que Adão e Eva, quando pecaram, expulsaram Deus da vida deles. E Deus saindo da vida deles, eles olharam e falaram: cadê? Agora a gente vai morrer. Então, a humanidade é o nosso ponto de partida. Ainda vivemos sérias questões, porque somos humanos, incompletos, em processo. A diferença é que, se eu tenho Cristo, é que meu interior foi totalmente renovado. E eu posso permanecer, apesar da minha humanidade, que eu não estou mais confiando na glória que eu posso produzir, nos feitos que eu posso produzir, no que eu tenho na conta bancária, quem eu tenho do meu lado, ou se eu sou feio ou bonito, ou se eu tenho aquilo ou não tenho aquilo. A energia para permanecer vem de quem eu sou. Amém, irmãos? Então, ao olhar para o seu corpo, entenda, Deus vai te dar um corpo glorificado. Vai ter corpo no céu, irmãos, tá? Pessoas acham que no céu vai ser um monte de alma, né? Vagando. Né? Então, não é assim, tá? Vai ter corpo no céu. Corpo glorificado. Talvez você nem seja mais gordo. É a minha esperança, né? Por isso eu fiz cirurgia de estômago, profetizando, né? Corpo novo, totalmente. Essa é a nossa esperança. Então, a despeito de qualquer coisa que ainda murche, nós temos a divina semente eterna, imperecível, incorruptível, infalível dentro de nós, o próprio Filho de Deus. Portanto, olha bem para mim aqui. Permaneça. Amém. Eu queria lhe convidar a ficar de pé.